Nossa, cognição, professor. Galerinha, lá na questão 2 do trabalhinho, falava o seguinte, ó, na revisão para o trabalho, né? Calcule a energia utilizada por um carro de 900 kg para ser acelerado do repouso até 90 km por hora em 10 segundos. Bom, primeiro, a energia que o carro vai adquirir é do tipo cinética, já que ele vai adquirir uma certa velocidade. A massa foi fornecida e, cuidado, hein, os 90 km por hora deveria ser dividido por 3,6 para obtermos 25 metros por segundo. Era o único risco da questão, o cara esquecer de transformar em km por hora. 25 vezes 25, 625. Resumindo, a conta que o cara vai fazer é 625 vezes... Isso, muito bem. 5 vezes 5, 25 vai 2, 10, 11, 12 vai 1, 30 mais 1, 31, 4 vezes 5, 20 vai 2, 8, 9, 10 vai 1, 24, 25. Já fez 5 assim? A 2 não. Eu fiz. Meu Deus! Eu fiz 281.250 joules. Ai. Ah, é joule? Sempre 45, eu fiz 900 dividido por 2, deu 450. Eu nunca uso zero. Eu boto zero depois. É, você fez. Beleza? Aí vai se borrar. Tu vê, ó, o tempo de 10 segundos era uma pegadinha pro cara ficar encasquetado ou achar que tinha que usar. Claro que eu vou aproveitar o fato de o carro ter demorado 10 segundos para fazer isso, para poder introduzir uma outra ideia para vocês, uma ideia bem interessante que a gente usa bastante no dia a dia e também cai muito no vestibular, que é a ideia de potência. Potência, meus amigos, é uma grandeza física definida como a variação de energia dividido pela variação do tempo. Se o carro estava parado inicialmente com energia cinética zero, se depois ele adquirir uma energia de 281.250, eu posso pegar essa energia e dividir pelo tempo, que seria 10, daria uma potência de 28.125 joules por segundo. Nesse formato talvez tu não reconheça, mas se eu mudar a unidade, tu vai reconhecer, ó. Joule por segundo é o famoso watt. 28.125 watts. Como assim, professor? Watts? Para quem se deu uma distraída, eu vou repetir. Eu estava fazendo a questão, acabou a questão, que era uma questão extremamente idiota, remontando aquilo que eu acabei de falar. Que o cara que não tem média 7 comigo, ele tá mal pra caramba, tá grave a situação. Porque as minhas provas são todas ridículas, sem interpretação e idiotas. E eu falo a questão que vai cair antes. Questão 1, acabou. Ridícula é. Para eu tentar salvar esta aula medíocre, eu quis te ensinar algo novo. Novo. Não cai no trabalho, a não ser no desafio, mas a vida está cheia disso. Potência é uma definição matemática, é uma grandeza física definida matematicamente como a variação da dividido pela variação do Obrigado. O carro estava parado. Qual era a energia do carro inicialmente? Depois ele adquiriu uma certa energia. 281.250. Quanto variou a energia do carro? Quanto tempo demorou? Eu dividi. Calculei que o motor do carro aproveitou apenas 28.125 watts. Alguém lembra qual é o aparelho elétrico mais potente da casa das pessoas, geralmente? Geladeira? Não. Chuveiro. Um bom chuveiro tem 8.000 watts de potência. Um bom chuveiro tem 8.000 watts. Bem pouco, né? Comparado com a potência de um carro, concorda comigo? Geralmente os carros são medidos em cavalos a potência, beleza? Um cavalo é aproximadamente 745 watts. Portanto, se eu quiser descobrir quantos cavalos esse carro aproveitou nessa aceleração, bastaria pegar 28.125 e dividir por 745, que dá 37 cavalos apenas.
Ué, é engraçado, pessoal, mas o carro popular mais fraquinho que tem 60 cavalos, o carro 1000 lá. Não, mas né, ele nem faz de 0 a 100 em 10 segundos, coitado. Ele precisa de 11, 12 segundos para chegar de 0 a 100. Apesar de ter 80 cavalos, às vezes, ele não aproveita os 80 cavalos. Outra, tem a resistência do ar. Eu não incluí na minha conta a resistência do ar, concorda comigo? Certo? Mas então que interessante, ó. Daria para calcular a potência do carro. Lembrando que um cavalo vapor é aproximadamente 745 watts. Os cavalos têm a ver com a força? De um cavalo. Não fizeram experimento. Na época, quando inventaram o motor a vapor, quando o James Watt inventou o motor a vapor em 1700 e pouco antes da Revolução Industrial de 1750 lá na Inglaterra, a galera fazia a força como? Cavalo. Uma fábrica, em vez de ter um motor impulsionando as esteiras, eram cavalos amarrados em engrenagens que puxavam as esteiras. Eram cavalos ou bois que moíam as coisas, não era um motor elétrico, porque não existia motor elétrico, nem a vapor ainda. Tudo bem para vocês? Logo, já que cavalo é que importa, eu tenho uma fábrica lá, tem 1000 cavalos puxando coisa para mim. Nossa, cara, como é que tu alimenta tudo isso? É foda mesmo, hein, cara? Ou seja, não é assim, minha fábrica tem lá 10 galpões com 30 máquinas de não sei quantos milhões. Não, é cavalo, é quantos cavalos tu usa na tua fábrica para fazer a coisa funcionar. Ou escravo, de repente, né? Dependendo do lugar. Brasil, por exemplo, era escravo. Não, eu tenho lá 100 escravos trabalhando para mim. Beleza? Vê que absurdo, né, cara? Parece engraçado hoje, mas existiu isso e foi ontem, do ponto de vista histórico. Bom, diz que o Watt inventou uma máquina lá, cara. Tu queima a lenha, bota água num lugar lá, a bichinha sai trabalhando. Mas equivale a quantos cavalos? Tá entendendo por que hoje a gente mede as coisas em cavalo? Porque antes era com cavalo. Beleza? A charrete do cara é puxada por 6 cavalos. Que monstro! É uma coisa, tem uma Ferrari. O cara tem uma charrete puxada por 6 cavalos. É a Ferrari da charrete. Tá entendendo? Pois é, tu vê, parece engraçado, mas foi ontem isso. Isso é fato histórico e foi ontem. Deverias conseguir pensar nisso, né? Que não estou falando nada de absurdo, é meio óbvio até o que eu estou falando. Bom, um sujeito pegou a primeira máquina a vapor, amarrou ela num sistema e viu quanto ela demorava para puxar um peso. Fez a mesma coisa, trouxe um cavalo e viu quanto tempo o cavalo demorava para puxar o mesmo peso para cima. Assim, ele relacionou a potência da máquina com o poder de um cavalo. Desde então a gente mede a potência das máquinas em cavalo. Beleza? A ciência foi avançando, o Joule, a unidade que apareceu para medir energia, e não tinha nada a ver com cavalo. Hoje, então, transformando joules por segundo em cavalo, a mais ou menos 745 watts. Resumindo, é um bom motor, cara. Um cavalo bem treinado, quando tu bota ele para fazer força, ele consegue liberar uma potência bem razoável. Olha lá, quase 1000 watts. Se for um cavalo top mesmo, né, que é um cavalo mediano, digamos, né? Se tu pegar um cavalo olímpico aí, ele chega a despejar 1000 watts, com certeza, numa arrancada. É força, cara. É força. Se nós formos comparar com a potência lá do Usain Bolt, lá, o Usain Bolt, né? Eu não sei como é que pronuncia. Usain, sei lá como é que pronuncia. Fala Bolt. O Bolt, ótimo. Ainda pega no meu pé, ri da minha cara porque eu falei Usain. Não, né, cara? Criança pequena é uma coisa triste. Tudo bem, faz amadurecer. Ai. Ainda mais eu que sempre ri dos nomes que eu falo. Por exemplo, Joule. Se tu fala isso com um francês, ele vai rir da tua cara. Joule, Julie. Aí é que é engraçado, entendeu? O cara pronunciar certo, fica estranho. Sim, professor, é bicha? Não, é biquinho do francês, é jolie. Tá bonitinho. Ele vai parler francês. Galerinha, olha só. Questão 3, só sei que não sei falar mesmo, né? Só pra não passar vergonha. Porque tu sabe, né, cara? Os franceses têm uma rixa grande com os ingleses e aí automaticamente com os americanos. Tu chega falando inglês na França, cara, é só corte. É só toma nos dedos. É triste, cara. Os caras são grosseiros. Tu fala inglês com eles. Tem que pelo menos tentar fingir que tu gosta da cultura e gosta de francês. Então, pelo menos falar um bonjour antes de... Please help me. Né? Então, antes de tu, apavorado, começar a soltar o inglês, tu fala alguma coisa em francês para dar uma amenizada. Não, gostam mais quando sabem. Não, sabem sim, mas é que assim, as poucas vezes que eu tive que interagir com uns caras lá, eu tomei nos dedos, sabe?
não tinha nada de francês ainda, então comi umas baguetes mais duras, assim, sabe? Ô galerinha, questão 3. Era uma questão bonitinha que falava o seguinte, ó. Só tinha uma coisa absurda na questão. Suponha que o reservatório de uma hidrelétrica seja um paralelepípedo de arestas 1 km, 20 km e 30 km. Uma pequena hidrelétrica de 1 km, 20 km e 30 km. Professora, algo disso vai mudar? Sim. Sabendo que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, densidade da água 1000 kg por metro cúbico, calcule a energia armazenada na usina. Nós fizemos uma questão parecida há pouco tempo. Só que nessa questão aí tu não tinha botado o deslocamento. Aí tu disse que era pra fazer com 1 km. Porque é o seguinte, ó, na outra turma, nesses casos aí que eu tenho que fazer uma revisão por trabalho, eu criei a questão meio na hora. Aí eu já tinha escrito lá uma usina, coitados, de 10 por 20 por 30 quilômetros. Logo depois que eu escrevi e vi a merda que eu tinha escrito, eu pensei, putz, que vergonha, tomara que eles não percebam desse absurdo que eu acabei de escrever. E coloquei lá uma altura de queda d'água de 60 metros. Beleza? Então a questão da turma B é um pouco diferente da turma, certo? Hoje eu perguntei para eles o que tinha absurdo na questão que eu criei. Por sorte, alguns perceberam que as dimensões eram absurdas. Não o 20 e o 30. O problema é o 10 km que eu botei para eles de altura, cara. Hã? Nem o Everest, nem se eu botasse a barragem lá no Everest ia dar. Tá entendendo o que eu quero dizer? Foi um absurdo. 1 km já é um absurdo. 1 km já é um absurdo. Tudo bem? Que eu diminuí a bobagem que eu fiz para vocês, certo? Logo, essa questão, o cara não tem como imaginar que o 20 km é a altura ou 30 km é a altura. Ele tem obrigatoriamente que imaginar que a parte da altura da barragem é o 1. Aí sobrou 20 ou 30 de largura, 20 ou 30 de comprimento. Tudo bem para vocês? Então a questão de vocês ficou mais realista. Por isso que eu não falei explicitamente que a altura da queda d'água é tanto. Porque o aluno tinha que conceber que a altura da queda d'água seria a única altura possível, 1 km. Então a questão de vocês ficou bem melhor que a questão do primeiro B. De qualquer forma, apesar desse erro absurdo, dá para matar a questão. Porque eu preciso saber a massa de água. E para saber a massa de água, eu primeiro calculo o... E o volume do paralelepípedo é aresta vezes aresta vezes aresta. Quem tem dificuldade em transformar as unidades, já deveria fazer o cálculo em metros. 1000 metros vezes 20 mil vezes 30 mil. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 8, 9, 10, 11 zeros. Vezes 10 na 11 metros cúbicos. Tem que saber trabalhar com potência de 10, galera. É fundamental. Imagina tu ficar empilhando zero na hora de multiplicar aí. Essa é uma tristeza. Como é que eu acho a massa? Mas tem que tirar o metro cúbico. Não, como é que eu acho a massa? Isso, tudo bem, estamos falando a mesma coisa, na verdade, com palavras diferentes. Como é que eu acho a massa? Isso, a maneira elegante de fazer é lembrar que densidade é massa sobre volume. A densidade é 1000, que é 10 na 3. A massa eu quero descobrir. E o volume é 6 vezes 10 na 11. Logo a massa fica igual. 6 vezes 10 na 11 vezes 10 na 3. 6 vezes 10 na 14 quilogramas. Já que tem 6 vezes 10 na 14 quilogramas, o que eu calculo para descobrir a energia da hidrelétrica? A energia de uma hidrelétrica é do tipo potencial gravitacional, MGH. Energia potencial gravitacional, massa, 6 vezes 10 na 14. Gravidade, 10. E o aluno tinha que interpretar para descobrir que a altura da queda d'água deveria ser 1 km, os 1000 metros. Então a energia potencial gravitacional, 6 vezes 10 na 14, 15, 16, 17, 18 joules. Uma quantidade bem razoável de energia armazenada. Hein? Razoável. Outra coisa, né, cara? Nós estamos considerando que toda a água cairia a partir do 1 km de altura. O que é um absurdo, né? A água que está lá no fundo, certo? Depois que escorrer, exatamente, né? Só se eu considerar que vai continuar
A água sendo reposta à medida que eu uso a água que está armazenada na hidrelétrica, né? Então não custa lembrar que essa questãozinha tem algumas simplificações bem toscas, apesar de ser factível para o vestibular. Questão 4, assim, ela é muito boba, é que na verdade eu fiz a questão 4 pensando na 5, para que talvez tu aprendesse alguma coisa sozinho, resolvendo a questão 4 e a questão 5. Falava a questão 4 que tinha uma pedra com que massa? 13 quilos, estava numa altura de 180 metros, não é isso? E nós sabemos que a gravidade na Terra... E aí ele pedia a energia da pedrinha. Como ela tem uma certa altura, é do tipo potencial 13 vezes 10 vezes 180. Não pode haver questão mais boba do que essa. Isso, a gente na verdade multiplica 18 por 13. 3 vezes 8, 24. 3, 4, 5. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 4, 13 foi 1. É isso? 23.400 joules. É ou não é? Sim. Obrigado. Como tu não deu a gravidade, podia ter usado 9.500. Sim. Se eu não forneço a gravidade e o aluno não usa 9.8, eu não vou ter coragem de dar errado para ele. Só porque o cara foi mais preciso do que eu geralmente sou. Né? A gente tem que ser humilde nesse caso. Estou em aula. Olha só. Galerinha, a questão 5... ela falava considerando que toda a energia potencial gravitacional da pedra da questão anterior tenha se transformado em energia, determine a velocidade com que a pedra bate no chão, não é isso? Poxa, ele já falou no enunciado que a energia potencial gravitacional se transformou em energia... A energia potencial gravitacional eu já calculei, 23.400. Isso se transformou no mv ao quadrado sobre 2. Então vai ficar 23.400 igual a 13, que é a massa da pedrinha, v ao quadrado sobre 2. Eu vou passar o 2 multiplicando, vou passar o 13 dividindo. 46.800 dividido para 13. Tranquilo? 468 dividido para 13, 3 dá 39. 39 sobra 7, abaixo 8. 6, 3 vezes 6, 18. Vai 1, 6 mais 1, 7. Mas tem 2 zeros. Então v ao quadrado ficou igual a 3.000. V igual a mais ou menos a raiz de 3.600. O menos ali não faz muito sentido, 60 metros por segundo. Porque quando a gente trai a raiz quadrada em ambos os lados, a gente perde matematicamente a resposta negativa, lembra? X ao quadrado igual a 4, pensando nessa, enfim. Vocês concordam que se eu tivesse feito assim, ó, mgh igual a mv ao quadrado sobre 2, eu poderia cortar as massas? O que isso significa? Que a massa não interfere na velocidade. Algo que é anti-intuitivo, né, galera? Algo que é anti-intuitivo. Aliás, olha que interessante que eu vou te falar. O que acontece quando quadruplica a altura? O que acontece com a velocidade com que bate no chão? Aumenta quantas vezes? 2. Raiz de 4 é 2, né? Raiz de 4 é 2. Quando aumenta 100 vezes a altura, o que acontece com a velocidade de pancada no chão? Aumenta 10, né? Raiz de 100 é 10, né? Tudo bem para vocês? Beleza? E a velocidade de queda não depende da massa. Isso a gente já sabia desde o primeiro dia de aula, mas é anti-intuitivo. Por isso que eu gosto de revisar isso. Muito bom. Então tu vê a questão 4, a questão 5, né? Ela está conectada com a questão 4. Mas eu não precisaria ter fornecido a massa para matar a questão 5. A questão 4 precisaria da massa, a questão 5 não. Muito bem. Show de bola, uma revisadinha legal para o trabalhinho de amanhã. Show de bola, hein, galerinha? Cheguei a falar para vocês de energia potencial gravitacional. Chegamos, né? O Kx ao quadrado sobre 2, né? Certo? Eu falei potencial gravitacional, né? Tô viajando. Potencial elástica, óbvio. MGH, potencial gravitacional. Falei disso, né? Mas não corrigi nenhum exercício ainda sobre essa parte, certo? A gente fez um no 4.
É? Mas pedi para vocês fazerem alguns? Não sobrou tarefa dessa parte? Então eu vou passar uma tarefa dessa parte para a gente já começar a exercitar isso, já que o trabalho está encerrado a revisão. Muito bem. Pois não.